sou cirurgião dentista, sou especialista em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, sou patologista. O meu currículo profissional, ele tem mais de 100 páginas. Conquistei a casa dos sonhos, o carro que eu sonhava, o carro que a minha esposa sonhava, clínicas, funcionários. Conquistei todos os recursos financeiros que uma pessoa poderia querer. O senhor tem a vida que a maioria das pessoas gostariam de ter, então acredito que esse seja o seu testemunho. Não, pastor. O meu sucesso foi a minha maior derrota. Sempre eu queria mais. Eu queria recursos financeiros, eu queria dinheiro, eu queria poder, eu queria status. Era o que mais me encantava, era o poder. As viagens, as viagens que eu poderia proporcionar para minha família, para minha esposa, me dava ali o status de ser um bom marido. E eu não tinha diálogo com a minha esposa, mas eu achava que ela está reclamando de barriga cheia. Eu estou dando o carro do ano para ela. Eu estou dando um carro de 400 mil reais para ela. Nada disso satisfazia ela como esposa. E eu falava, ou você é louca, ou você não entende que tudo que eu estou fazendo é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. O Henderson, ele se tornou soberbo, trabalhando demais, não tendo tempo para mim, para minha filha, né, para nossa filha, Maria Luísa. Ele só queria crescer profissionalmente, ser reconhecido. Ele foi crescendo ao ponto de que não conseguia nem me escutar e nem eu escutar ele. Então o diálogo simplesmente acabou. Para mim não tinha limite, e eu sempre brincava, o limite é o céu. E eu achava que nada e nem ninguém poderia me parar. E na verdade, eu conquistava tudo e continuava infeliz. Apesar de todo esse sucesso, eu tive uma depressão. Nada preenchia o vazio que eu tinha na minha alma. Era um vazio que começou a ser transmitido na minha fisionomia. O meu corpo, engordei muito. As pessoas falavam comigo, eu não sabia o que a pessoa estava falando. Chegou a um ponto de eu começar a conversar com a pessoa, parece que a voz dela não saía, eu só via movimentando a boca, mas eu não conseguia interpretar o que a pessoa estava falando comigo. Mas se você viesse a minha rede social naquele momento, você acharia que a minha vida estava perfeita. Mas o que a rede social não mostrava era o meu vazio, era a minha depressão, era o meu relacionamento mal com o meu casamento com a minha esposa. E eu chorava no banho, eu chorava à noite, eu não tinha paz para dormir, eu não tinha alegria de estar na minha casa, eu não passava o final de semana na minha casa, eu tinha que estar sempre fazendo algo para disfarçar o meu vazio. Eu tinha que viajar, eu tinha que estar num bar, eu tinha que fazer algo, porque se eu sentasse e sentisse o vazio, eu chorava e eu não queria transparecer. E chegou ao ponto de chegar a ir para a rua, comprar um carro e chorar. Essa foto só estava Eu estava saindo da concessionária com a minha filha chorando. e chorando. Eu nem queria esse carro. Comprei para trazer ali dentro um motivo de alegria e que eu não tinha naquele momento, né? E aí veio, consequentemente isso, eu parei de cuidar da minha saúde. Eu parei de cuidar do meu corpo. Então eu engordei muito, né? Eu tive, e aonde eu infartei. E eu cheguei a ouvir do médico que se eu não mudasse de vida, eu iria morrer. Como é que é para um médico que cuida de pessoas não conseguir cuidar de si próprio? Por achar, pela vaidade, que não iria acontecer comigo. E ali eu me senti um lixo. Eu me senti um lixo. Eu entendi que o sucesso e o dinheiro não iria me devolver a minha saúde.
E eu tentei buscar os melhores especialistas, os melhores profissionais. E aí foi se agravando. Quando eu chego em janeiro do ano passado, eu me encontro sem movimentos da perna. A minha alma, o meu corpo e o meu espírito continuava doente. Ao ponto de, em janeiro desse mesmo ano, eu tinha o maior congresso da minha profissão em São Paulo. Eu era um dos palestrantes, eu tinha reuniões importantes como representante do conselho, e eu não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Eu cheguei em São Paulo com toda a minha equipe de assessoria. Eu pedi para que eles não ficassem no mesmo quarto comigo, que eu gostava que eles ficavam em todas as viagens comigo, porque eu já estava com um pensamento predestinado. Eu já estava com o pensamento de tirar a minha vida. E esse dia eu fiquei só no quarto. Eu pedi o apartamento no último andar. Eu pedi o mais alto. E nesse momento, eu fiquei o dia todo sem comer. Cheguei a fazer uma carta para minha filha. Eu fui até a janela desse apartamento. Abri a janela, olhei, certifiquei se aquele andar era suficiente para tirar a minha vida. Eu sentei na cama, li a carta e liguei a televisão. Esse momento era 2h da manhã. E aí eu estava de frente à programação do Templo de Salomão. Você está aí pensando em se matar porque a sua situação é tão desesperadora que você não vê outra saída, a não ser fugir, desaparecer dessa terra. Você colocou tanta força nas coisas, nos lugares, nas pessoas, e o que você ganhou de volta? E aí me veio o remorso, porque na verdade eu conheço a Igreja Universal desde os meus 3 anos de idade. Eu cheguei na igreja pelos meus pais. Mas quando me vi jovem, me distanciei por entender que a minha força do braço era maior do que a força de Deus. E a minha vaidade me cegou. Mesmo distante da igreja, distante da fé, uma vez e outra, eu estava na corrente dos empresários. E cada fogueira santa, eu jamais deixava de participar. Mesmo não estando na igreja. Mesmo não estando na igreja. Eu sabia que era no meio do ano e no final do ano. Eu vinha, sacrificava bens. Eu sacrificava, construía a minha casa do jeito que eu queria. Eu sacrificava, eu montava uma empresa. Eu sacrificava, eu montava outra clínica. Eu sacrificava, eu comprava um bem. Eu não tinha dificuldade de sacrificar monetariamente. Só não dava a minha alma. Eu só não sacrificava a minha alma. Eu não sacrificava o meu desejo, a minha vontade. E quando eu estava ali pensando na minha morte, ali estava o Bispo Renato. Ele estava falando da fé com inteligência e que a nossa maior bênção seria o encontro com o Espírito Santo. Ali eu sentei. Amanheceu, eu levantei, eu me alimentei e novamente não fui ao congresso. Eu fui ao Templo de Salomão. E nesse momento, eu pedi para Deus, eu estou iniciando hoje uma nova jornada com o Senhor. Ali eu mostrei para Deus que eu era nada. Ali eu não cheguei com o meu currículo. Ali eu cheguei como um filho. E principalmente que o que eu quero nem é sempre o que eu preciso ter. O que eu precisava ter era o Espírito Santo e eu não queria. E nesse momento eu saí do Templo de Salomão decidido a ter um encontro real e verdadeiro com Deus.
Comecei do zero. Voltei para Goiás, eu sepultei a velha criatura e nesse momento eu reduzi a tela, as informações que não iria me acrescentar e comecei a escutar todos os dias a palavra do Bispo Macedo. Comecei a ver os conteúdos que alimentavam a minha fé. E nessa última fogueira santa, eu não pedi nada. Eu só pedi a presença de Deus na minha vida. Eu só pedi a direção dele. Eu só pedi a cura da alma. Eu pedi o que estava na palavra de Deus. Primeiro o Espírito Santo, o resto seria me acrescentado. E eu falo para o Senhor que não foi a maior de sacrifício financeiro, foi a maior de entrega. Foi a qualidade do Cordeiro. E eu tive o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi glorioso. Foi a maior conquista, foi a maior bênção, foi a maior vitória e o maior reconhecimento que nenhuma honraria, seja nacional, internacional, nenhum prêmio de um congresso poderia me proporcionar. Porque ali eu estava sendo reconhecido pelo meu Deus. Foi aonde eu entendi que em Malaquias 3,10, que a primícia não é só no dinheiro, não é só no dízimo. Eu tenho que colocar Deus como primeiro em tudo. Então o senhor não veio hoje aqui contar sobre as suas conquistas materiais? Não, hoje eu não vim contar sobre as minhas conquistas materiais, porque elas não estão nem 1% do que hoje significa a minha salvação. Eu não quero mais nada. Eu só quero permanecer na fé até o último dia, até a volta de Jesus, para que eu possa definitivamente glorificar a Deus de perto. Hoje ele é outra pessoa, ele é mais carinhoso comigo, ele dá mais atenção para mim, ele dá mais atenção para a nossa filha, que era o que ela mais sentia falta. Então, hoje ele é um outro homem. Para quem cuida do sorriso das pessoas, hoje o senhor tem um sorriso também original. Hoje eu tenho um sorriso da alma, do espírito e do corpo. O sorriso está estampado, a alegria, a vontade de viver, a vontade de levar alegria para as pessoas, a vontade de mostrar que tem cura, que tem jeito, que Deus existe, que Ele pode fazer muito mais na sua vida, que Ele não é uma bênção financeira, que Ele não é negociável, Ele é muito além disso. Está estampado no meu rosto, na minha alma.